Oi, amores, tudo bem? A Prof também está bem, está se cuidando. Espero que todos vocês estejam se cuidando, lembrando de tudo que conversamos na sala sobre lavar as mãos, passar o álcool em gel. Infelizmente, não podemos dar abraços nem beijos nas outras pessoas, certo? Mas é só por esse tempinho. Logo, logo tudo volta ao normal. Então, hoje, nós vamos para a matéria de geografia. Então, primeiro, nós vamos corrigir a tarefa de casa que a prof mandou para fazer na apostila, na página 211. Então, peguem a apostila na página 211 de geografia. Prof, vai colocar a apostila para que a gente possa fazer juntos, certo? Então, vamos lá. Na seção do Mão na Massa, diz assim, leia o trecho da reportagem a seguir. Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz um urbanista. O urbanista é uma pessoa que mora na cidade. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e foi ao chão no centro de São Paulo, não apenas escancarou, que mostrou, né, o problema do déficit habitacional no Brasil, como jogou luz sobre a situação dos imóveis vazios, que, mesmo sem condições adequadas, atraem milhares de pessoas em busca de teto. Certo? Então, assim, houve um desabamento em São Paulo, certo? Ele pegou fogo e foi para o chão. Então, assim, mostrou o quê? Esse déficit habitacional no Brasil, quer dizer, essa falta de habitação no Brasil, certo? Então, assim, ele disse que vários imóveis na mesma situação, certo? Que podem cair, estão vazios. Só que mesmo sem eles estarem bons para as pessoas morarem, as pessoas ainda vão morar porque precisam de um teto, certo? Então, olha só, é para a gente responder. Onde você mora? Há problemas da falta de moradia? Então, nós moramos em Curitiba. Vocês acham que a falta de lugares para as pessoas morarem, tipo, os moradores de rua, se eles moram na rua, será que eles têm algum lugar para eles morarem? Não. Então, na nossa cidade, há problemas de falta de moradia? Sim, infelizmente há. Segundo a reportagem, quando as pessoas não têm casa, acabam indo morar em prédios abandonados. Porém, alguns prédios estão em péssimas condições e colocam os moradores em risco. O que ocorreu com o prédio da reportagem? Então, claro, nós vamos ter que escrever, né? É para vocês escreverem no caderno, mas vocês podem escrever aqui, ó, nesse espacinho aqui em branco, certo? Sem problema. Então, está perguntando o que ocorreu com o prédio da reportagem. O que aconteceu com o prédio, gente? O prédio pegou fogo e desabou, certo? É essa a resposta. 3. Por que você acha que as pessoas acabam indo morar na rua ou em prédios abandonados? Então, essa é uma resposta pessoal, certo? Então, cada um vai pensar, por que é que vocês acham que as pessoas acabam indo morar na rua ou em prédios abandonados? Por quê? Então, vocês vão responder, pode responder aqui no espacinho também, certo? 4. Além do problema da falta de moradia para milhões de famílias, o texto aponta outra situação. Qual é a outra situação que o texto aponta? A poluição urbana? Falou alguma coisa da poluição, gente? Não. O desmatamento da cidade? Também não falou nada sobre o desmatamento. Falou sobre os imóveis vazios? Sim, falou sobre os imóveis vazios. E a falta de água falou? Não. Então, qual é a resposta? Os imóveis vazios. Aí a prof pediu, no material de apoio, lá na página 33, há uma folha, certo?
e que nela vocês tinham que escrever, nessa folha, vocês tinham que escrever uma carta para os governantes. Essa carta, gente, que vocês escreveram, vocês vão ter que levar para a prof, certo? Quando nós voltarmos, porque aí eu vou ver cada uma delas, certo? Bom, então, gente, nós aqui terminamos a apostila 1, certo? Agora o que eu vou pedir para vocês pegarem a apostila 2, porque a apostila 2 nós já vamos iniciar com o novo assunto, certo? Então, peguem lá a apostila 2, certo? Lá na página 176, certo? Que já está lá na apostila 2. Então, vamos lá. A prof vai mostrar aqui, para mostrar a apostila, para a gente poder acompanhar. Então, está aqui, certo? Então, a apostila 2 diz a cidade e as suas funções, certo? Então, nós vamos lá. Cidades e as suas funções. Ao longo do tempo, as cidades crescem e ficam diferentes umas das outras. Elas passam por inúmeras transformações, tanto na quantidade de pessoas que moram, quanto na paisagem, que também muda constantemente. Em toda cidade há pelo menos uma atividade, geralmente ligada à economia que se destaca. Algumas podem ter duas ou mais atividades responsáveis por movimentar a vida local. Dependendo dessas atividades, as cidades podem ser classificadas segundo as suas funções. Então, assim, a gente sabe que as nossas cidades aqui do Brasil nunca foram como elas são hoje, certo? Elas passaram por várias modificações, onde os homens tiveram que desmatar, queimar, para o quê? Poder construir a nossa cidade. Então, toda aquela paisagem de início, que era muito verde, muitas árvores, certo? Muita terra, muitos rios, eles tiveram que mexer. Então, eles tiveram que construir, para o quê? Para ter mais pessoas para morarem, certo? Então, quando diz assim, que toda cidade é pelo menos uma atividade, geralmente ligada à economia, é aquela que ganha dinheiro, certo? Aqui, a nossa, assim, atividade ligada, que dá dinheiro, aqui em Curitiba, nós temos algumas que dão bastante dinheiro, alguma atividade que ligada à economia, certo? Então, pode ser uma plantação, pode ser alguma criação de animais, que eles estão movimentando sempre o dinheiro, certo? Vamos lá. Cidades brasileiras com funções político-administrativa. Algumas cidades desempenham um papel administrativo especial. Servem de capital do Estado. Nas capitais estão situados importantes edifícios que servem de sede do Poder Executivo, que é a sede do governo, além da sede do Poder Legislativo e do Judiciário. A capital é a maior cidade do estado e abriga grande parcela da população. Muito bem, o nosso estado é o Paraná. Qual que é a capital do Paraná? Curitiba. Então, aqui em Curitiba mesmo, como ela é a capital do estado do Paraná, nós temos, gente, um palácio. Tá aqui, ó, já até separei para vocês verem, certo? Que é o Palácio do Governo. Se chama o Palácio do Iguaçu, gente. Esse está lá no Centro Cívico, que é um bairro aqui de Curitiba, certo? Então, nós temos uma sede do Palácio do Governo aqui, se chama Palácio do Iguaçu, certo? Então, a gente vai responder lá. De olho no local em que cidade fica a sede do governo do estado onde você vive. Qual é o nome da sede? Ó, em que cidade fica a sede do governo do estado onde você vive? Qual é o nome da sede? Então, voltando lá, está aqui.
A sede do governo fica aqui em Curitiba. O nome é Palácio Iguaçu. Então, é isso que nós vamos colocar. Fica em Curitiba, certo? E o nome da sede do governo é Palácio Iguaçu, certo? Então, está respondido. As cidades industriais. As cidades cuja principal atividade econômica é a indústria, pois concentram um grande número delas, são chamadas cidades industriais. Geralmente, essas cidades atraem muitos habitantes que trabalham nas fábricas da região. Entre as cidades industriais, podemos citar São Bernardo do Campo, em São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Manaus, no Amazonas, Joinville, em Santa Catarina e Camaçari, na Bahia, certo? Então, essas são chamadas cidades industriais. Por quê? Porque tem muitas indústrias, concentram um grande número de pessoas, certo? Que foram para lá para trabalhar. Então, olha lá. Nós temos aqui a nossa lição de casa. Vou explicar para depois vocês fazerem. Então, é a parte da lupa na mão. A Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, tá lá, ó, a imagem dela, vista por cima, vista de cima, né? Diz assim: muitas cidades se tornaram centros industriais devido à oferta de matérias-primas ou por estarem perto de centros consumidores. Outras, entretanto, passaram a ter indústrias, graças a decisões governamentais, como ocorreu com a cidade de Manaus, localizada no estado do Amazonas. Devido à sua localização, a cidade não oferecia nenhum atrativo para a instalação de indústrias, mas, a fim de estimular seu desenvolvimento, uma medida assinada em 1957 criou a Zona Franca de Manaus. Hoje, a cidade abriga muitas indústrias, especialmente em áreas de eletrônicos. Então, registre em seu caderno as respostas para as questões a seguir. Gente, vocês não precisam copiar as perguntas. Vocês podem sim colocar resposta dos exercícios da página 178. Certo? Vocês colocam assim, claro, coloquem o cabeçalho direitinho, aí coloquem resposta dos exercícios da página 178. Pulo uma linha e coloco o número 1. Aí vocês escrevem só a resposta, certo? Certo? Então, tem coisas aqui que vocês podem pesquisar, podem pedir ajuda para os pais, vocês podem pesquisar, tá bom? Então, vamos continuar. Cidades comerciais e prestadoras de serviços. Algumas cidades brasileiras apresentam muitos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercado, farmácias, bancos, clínicas médicas e hospitais, escritórios de contabilidade e de advocacia, cabeleireiros, tinturarias, lojas de conserto de roupas, etc. Por isso são chamadas cidades comerciais e prestadoras de serviços. São exemplos desse tipo de cidade: Cuiabá, em Mato Grosso, Maringá, no Paraná, e Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, assim, são muitos estabelecimentos, gente. Essas cidades, elas são muito maiores do que a nossa. Então, elas têm muito mais serviços, certo? Elas prestam muito mais serviços, certo? Então, elas são chamadas de cidades comerciais, tá? Aqui nessa imagem é a vista de Ribeirão Preto, em São Paulo. É o exemplo de uma cidade comercial. A gente pode falar que Curitiba também é uma cidade comercial? Sim, também podemos falar que Curitiba também é uma cidade comercial. Cidades religiosas. Diversas cidades brasileiras têm suas atividades econômicas dedicadas à grande quantidade de visitantes, que recebem por motivos religiosos.
Essas pessoas podem se concentrar na cidade durante um curto período para participar de uma festa religiosa importante, ou podem visitar essas cidades durante todo o ano. Esse é o caso da cidade de Aparecida, certo? Então, aqui, ó, é a cidade de Aparecida, lá em São Paulo, certo? Esse daqui, ó, bem aqui, aonde está esse templo, tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Então, eles vão lá, fazem pedidos, acendem velas, e todo ano, essa cidade de Aparecida, ela é visitada, certo? Por turistas, por pessoas das próprias cidades. Então, essa é uma cidade de tipo religioso. Além de Aparecida, existem outras cidades brasileiras cuja função é religiosa. Nova Trento, em Santa Catarina, Juazeiro do Norte, no Ceará, Santa Cruz, em Rio Grande do Norte, Belém, lá no Pará, Trindade, em Goiás, Caetê, em Minas Gerais e Salvador, na Bahia. Certo? O maior templo de Nossa Senhora Aparecida está em Salvador, na Bahia. Certo? Então, e claro que lá também tem o templo da Nossa Senhora do Iguape, que também é muito conhecido, também são cidades religiosas. O que uma cidade precisa ter para ser considerada religiosa? Então, gente, o que será que uma cidade precisa ter para ela ser considerada religiosa? Então, na verdade, assim, ela precisa ter várias coisas, ela precisa, sim, ter atividades que desenvolvem alguma coisa religioso, certo? Na Bahia tem lá a igreja onde eles lavam as escadas da igreja, certo? É a lavagem das escadas. Então, esses são atrativos religiosos. Aqui em Curitiba, nós não temos atrativos religiosos desse tipo, certo? Então, assim, muitas coisas, um exemplo aqui, ó, aqui é a nossa cidade de Aparecida, no Brasil, que é a cidade aqui em São Paulo. Esse é o nosso atrativo, mas do Brasil, não da nossa cidade de Curitiba, certo? Para saber mais, como você aprendeu até aqui, algumas cidades atraem muitos visitantes, porque têm função religiosa. Essas cidades existem no Brasil e em outros países do mundo. Você já ouviu falar de Meca? Meca é uma cidade que fica na Arábia Saudita. Nela ocorre uma vez por ano um dos maiores encontros religiosos do mundo. Esse evento atrai cerca de 2 a 3 milhões de pessoas de vários países. Observe as imagens a seguir e veja a quantidade de pessoas em dois pontos diferentes da cidade. Então, tá aqui, ó. Aqui é o Monte Arafat, um dos pontos sagrados visitados em Meca, Arábia Saudita. Gente, todos esses aqui são pessoas. Olha quanta gente. Eles fazem esse encontro religioso. E aqui são milhões de pessoas dentro e fora da grande mesquita da Meca. Mesquita é a igreja. Então, olha só, quanta gente. Ó, pessoas fora, pessoas dentro. Então, é muita gente que eles vão se encontrar em Meca, certo? Então, isso é uma cidade religiosa. Cidades históricas. Toda cidade tem sua história. Formou-se e cresceu ao longo do tempo. Entretanto, costuma-se chamar da cidade histórica aquela que teve importância no passado e conseguiu preservar seu patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Nessas cidades ainda encontram-se construções como moradias, igrejas, monumentos e outras edificações que descrevem e ilustram fatos importantes ocorridos no passado. Além disso, essas cidades relembram e guardam a memória da cultura e dos costumes de povos que viveram em outras épocas. Porto Seguro, na Bahia, Salvador, na Bahia também, Olinda, em Pernambuco, Diamantina, em Minas Gerais, e Ouro Preto, em Minas Gerais, são exemplos das cidades históricas do Brasil. Gente, lembram que nós conversamos na sala sobre os patrimônios culturais e históricos? Então, esse centro histórico de Ouro Preto, de Minas Gerais, ele é exatamente igual, gente. Ele não pode, ele é um patrimônio
patrimônio histórico e cultural. Então, ele não pode ser demolido, não pode ser tirado, ele pode ser somente restaurado, mas utilizando as mesmas cores, o mesmo jeito, não pode ser mexido em nada para deixar diferente. Então, aqui houve sim uma história por trás de tudo isso. Como os portugueses vieram, entraram pelo Brasil, pela Bahia, como a gente estudou, certo? Então, claro que eles foram colonizando os estados próximos, certo? Então, lá em Porto Seguro, na Bahia, também tem muito patrimônio histórico e cultural. Aqui em Curitiba, como eu já expliquei para vocês, nós temos lá no Largo da Ordem. Lá é um patrimônio histórico e cultural, certo? Os soldados, antigamente, os portugueses, eles vinham muito lá para o Largo da Ordem, aqui de Curitiba, deixavam os cavalos lá, tanto que tem a estátua lá de um cavalo, né, um busto, que só aparece o rosto, que era onde eles deixavam os cavalos para tomar água, certo? Tem outras coisas também aqui na nossa cidade que também são patrimônio histórico e cultural, certo? Vamos lá. Alguns locais classificados como cidades históricas brasileiras têm importância mundial, pois guardam a memória, as riquezas culturais, os costumes e a identidade da humanidade. Elas são consideradas patrimônios mundiais pela Unesco. O que é a Unesco? Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É um órgão responsável por conferir esse título aos patrimônios, que são classificados em culturais e naturais. Culturais é conjunto de bens materiais ou imateriais que guardam a identidade ou a memória de um povo, tais como monumentos, edifícios ou sítios com valor histórico universal. Naturais, bens que não receberam a interferência humana para serem construídos, tais como locais exuberantes, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, área de conservação ou de valor científico. Então, os culturais, todos os museus que nós temos, eles guardam o quê? Eles guardam monumentos, eles guardam bens materiais, eles guardam histórias, certo? E, claro, foram construídos por nós, humanos, certo? Então, foi construído pelos homens. Já os naturais, não. Os naturais, os homens não mexeram, certo? Como Vila Velha. Vila Velha, ele é considerado um bem natural, porque ele foi construído com o próprio tempo, com o vento, com o sol, com a chuva. Então, eles são, a Vila Velha é uma área de conservação, certo? Aqui, gente, nós temos aqui, ó, esse site aqui da Unesco, que a gente pode acompanhar alguns monumentos, certo? Culturais e naturais, alguns lugares, certo? Que são declarados como patrimônios históricos, nesse site aqui da Unesco. Quem quiser entrar, aproveitem e entrem e vejam, pesquisem, certo? Aí nós temos também as cidades portuárias. O próprio nome já diz, portuárias. Quer dizer que são cidades que têm portos, portos para navios, certo? Então, diversas cidades brasileiras têm como atividade econômica predominante a importação e a exportação de produtos por meio de seus portos. Entre elas estão Santos, em São Paulo, Paranaguá, que está aqui em Paraná, Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro, Itajaí, Santa Catarina, e Vitória, no Espírito Santo. Então, ó, essa aqui é a vista do Porto de Santos. Gente, o Porto de Santos é o maior do Brasil, certo? O de Paranaguá, que nós temos aqui em Paraná, ele é pequeno, mas também é um porto, onde os produtos são exportados para fora do Brasil e são importados, trazidos produtos de lá para cá também, certo? As cidades turísticas são as cidades urbanas ou rurais, cuja atividade econômica se baseia no turismo. São exemplos de cidades turísticas do Brasil: Caldas Novas, em Goiás, Natal, no Rio Grande do Norte, Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, Rio de Janeiro, Búzios, no Rio de Janeiro também, Bonito,
em Mato Grosso do Sul, e Gramado, em Rio Grande do Sul. Gente, então aqui, ó, o Bonito é lindo, certo? E Bonito é em Mato Grosso do Sul. É muito lindo quando a gente vai visitar, certo? Então aqui, ó, aqui os turistas estão visitando a Gruta do Lago Azul, que é em Bonito. Bonito é o nome do lugar, certo? Da cidade. Então, olha só que coisa mais linda. Certo? As cataratas do Iguaçu, né? Quem já foi para Foz do Iguaçu já pôde ver as cataratas, certo? Então, tem as cidades turísticas também, que servem para serem visitadas. Então, aqui nós temos navio de turistas parado em Búzios, ó. Então, ele para lá no Porto de Búzios, ó. Esse grandão aqui é um navio de turistas, só carrega turistas. Como a pessoa vai fazer um cruzeiro, uma viagem, ela vai num navio desse aqui, certo? Aí nós temos as cidades universitárias, cidades que têm universidades e centros de pesquisas importantes, atraem muitos estudantes e pesquisadores de todo o país e até o exterior. São consideradas cidades universitárias no Brasil. Santa Maria, em Rio Grande do Sul, Toledo, aqui no Paraná, São Carlos, em São Paulo, Limeira, em São Paulo, Campinas, em São Paulo, Campina Grande, na Paraíba. Então, a gente pode ver que em São Paulo é considerada uma cidade universitária, por quê? Porque vários estados de São Paulo têm universidades, certo? Então, aqui, ó, é a imagem da Campina Grande, lá na Paraíba, ó. É o exemplo da cidade universitária, certo? Então, essa grandona aqui, ó, é uma universidade. Aí tem as cidades dormitórios. São classificadas de cidades dormitórios aquelas que, em boa parte da população, tem sua moradia nelas, mas trabalha em cidades vizinhas e precisa se deslocar diariamente de uma cidade para outra. Normalmente isto ocorre porque nas cidades dormitório o valor das moradias é mais baixo. Frequentemente, a infraestrutura, quer dizer, os serviços de água, de esgoto, de transporte público, iluminação pública e outros das cidades dormitórios também é bem pequeno, é mais baixo, bem como a oferta de empregos. Almirante Tamandaré, aqui no Paraná, Alvorada, em Rio Grande do Sul, e Osasco, em São Paulo, são alguns exemplos desse tipo de cidade. Gente, eu tenho muitos amigos que moram em Almirante Tamandaré, e realmente, eles saem de Almirante Tamandaré, que é mais longe de Curitiba, e eles vêm trabalhar aqui em Curitiba. Então, muitas vezes, eles preferem ficar por aqui mesmo. Então, eles alugam um quarto para dormir e dormem, porque às vezes eles estão cansados e demoram muito para chegar em casa. Ou, se não, eles ficam o dia inteiro fora, e muitos, porque têm família, precisam voltar para a casa deles. Então, a cidade onde eles moram acaba se tornando uma cidade dormitório, porque eles voltam para casa somente para dormir, certo? E as cidades com múltiplas funções. Várias cidades brasileiras podem ser ao mesmo tempo centros comerciais, universitários, de serviço, de lazer e turismo e até centros industriais. Isso acontece em grandes centros urbanos, cujo desenvolvimento se dá em razão das diversas atividades econômicas que são realizadas ao mesmo tempo em uma cidade. Esse é o exemplo do quê? São Paulo. São Paulo é uma cidade com múltiplas funções. Ela tem tudo isso, centros comerciais, tem universidade, tem lazer, tem turismo, tem centros industriais, certo? Então, São Paulo é uma cidade com múltiplas funções, certo? Agora aqui, na Mãos na Massa, nós vamos deixar para fazermos, claro, no nosso próximo vídeo, certo? Aliás, que nós já até podemos acabar isso, para ficar bem melhor. Então, acho que vamos acabar já. Melhor, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. São exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede de governo dos estados. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo da cidade descrita. Então, vamos lá. As cidades industriais, as cidades comerciais, as cidades políticos-administrativas ou as cidades históricas. Então, gente,
Aqui, na verdade, são exemplos desse tipo de cidade, aquelas que são sede do governo dos estados, são o quê? Cidades político-administrativa. Por quê? Porque tem sedes de governo nessas cidades, certo? Então, a cidade, a nossa Curitiba, ela é conhecida como uma cidade político-administrativa. Por quê? Porque nós temos o Palácio do Iguaçu, certo? 2. Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Então, vamos ver quais os benefícios. Vamos lá. Presença de indústrias é um benefício, certo? Presença de indústrias, por quê? Porque geram grande desenvolvimento, certo? Para quê? Que atraem pessoas de outras cidades. Então, ó, os benefícios de ter uma cidade com instalações industriais, certo? Né? Vamos ver os benefícios, o que que é? É gerar grande desenvolvimento, porque atraem pessoas de outras cidades, porque são cidades industriais. Então, se eles têm indústrias, eles precisam de pessoas para trabalhar. Então, acabam atraindo mais pessoas para cá. Complete a tabela com os dados que estão faltando. Gente, aqui eu não posso escrever. Então, vamos ver. Tipo de cidade. Vamos ver as características. Concentra universidades. Ah, se concentra universidades, então é uma cidade o quê? Universitária. E a cidade universitária concentra universidades e centros de pesquisa, certo? Uma cidade portuária predominam o quê? Importação e exportação de produtos por meio de portos. São os navios que levam as mercadorias para fora do Brasil e são os navios que trazem para cá. Então, elas predominam o quê? Importação e exportação. O outro tipo de cidade, cidade o quê? Características, preserva o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Isso são cidades o quê? Históricas, certo? As históricas que preservam o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico. Vamos ver, essa outra cidade, as atividades, ó, tananã, estão ligadas a motivos religiosos. As atividades o quê? Econômicas. Estão ligadas a motivos religiosos. Então, essa aqui, que tem motivos religiosos, é uma cidade o quê? Religiosa. E a cidade turística? A economia tem como base o turismo. Se ela é turística, a base dela é o turismo, eles ganham dinheiro com o turismo, certo? E as cidades dormitórios? Grande parte da população mora nesse tipo de cidade, mas trabalham em outra, certo? Então, gente, ficamos por aqui, né, com a nossa aula de hoje de geografia. Já passei a lição de casa, certo? E já vencemos o primeiro capítulo da apostila. Claro que algumas coisas a gente já tinha visto na apostila 1, o que ficou mais fácil, certo? Então, por isso que a prof decidiu terminar o capítulo, porque já era assunto que a gente já estava conversando já desde a apostila 1, certo? Então, gente, ficamos por aqui, se cuidem, e até o próximo vídeo.